Clareou da rodada para começar a semana com vocês. Boa segunda-feira, minha gente! Os destaques positivos, quem brilhou, quem clareou na rodada e também quem apagou. A gente vai falar aqui um pouquinho de Inter e Napoli 1-1. A gente vai falar também do show de horrores da Juventus empatando com o Genoa, mas também do show de horrores de Allegri, falando com um jornalista no pós-jogo e também um pouco da situação do treinador no time de Turim. Vamos falar também sobre Milan e sobre o PSG, que aí sim teve show de futebol, que é o que a gente gosta de falar por aqui, de Mbappé. Antes da gente começar, um assunto importante para trazer aqui, que para mim não é futebol e sim crime, que é o que teria acontecido. Vou usar sempre aqui a forma verbal no condicional, porque obviamente isso precisa ser provado, mas na partida entre Inter e Napoli, o Juan Jesus conversou com o árbitro durante o jogo e disse que o Acerbi, de uma forma a insultá-lo, né, de uma forma ruim, usou a palavra negro para chamar ele de uma forma racista. A gente tem inclusive leituras labiais já mostrando o momento em que o Acerbi pede desculpas ao Juan Jesus, dizendo que não é racista. Ele inclusive também aponta no momento pro Thuram, que é um jogador negro, né? E fala: como que eu poderia ser racista? Eu tenho o Thuram como companheiro e não vou nem comentar isso aí. E, obviamente, é uma situação bem grave. O Juan Jesus disse depois que o Acerbi pediu desculpas, que ele se exaltou durante o jogo e que, enfim, foi ali no calor do momento, que o Acerbi é um cara legal. Obviamente não é tão simples assim. A seleção italiana desconvocou o Acerbi, mas na nota que explica a situação, diz que faz isso porque quer manter a serenidade. Vou abrir aspas aqui para vocês do que diz na nota, porque eu acho que é bastante importante. Abre aspas, dizendo que quer garantir a serenidade necessária à seleção nacional e ao próprio jogador que volta ao clube. Não existe nenhuma menção de solidariedade ao Juan Jesus. A Inter também soltou um comunicado no início dessa segunda-feira dizendo que se reserva ao direito de conversar com o jogador antes de tomar qualquer providência para entender o que aconteceu no jogo. O Acerbi pode ficar, por exemplo, fora de jogo, se tudo for comprovado, até 10 partidas, enfim, exclusão da seleção italiana. Vamos ver o que pode acontecer, mas, assim, ao menos alguma ação foi tomada na hora que o Acerbi é desconvocado, mas a forma como a nota é escrita, ela quase pede desculpas ao Acerbi pela situação, por desconvocá-lo, não menciona nenhum tipo de solidariedade ao que seria a vítima, que é o Juan Jesus, que durante a partida denunciou ao árbitro e depois confirmou, dizendo que o Acerbi pediu desculpas. Então, enfim, vamos ver se mais alguma ação será tomada, porque obviamente casos de racismo não podem ser levados de forma natural, de forma branda. E, infelizmente, o futebol italiano tem alguns casos e, na maioria das vezes, ou talvez em todas elas, não tenha tido ações e punições muito severas. Agora sim, vamos ao futebol vinheta pra gente sair desse clima e aí sim ir para o clima futebol. Muito bem, então. Seguinte, o jogo da Internazionale com o Napoli, 1-1, foi na mesma hora do jogo do PSG, que também será assunto por aqui. E como tenho falado muito da Inter nas últimas semanas, dei uma preferência também aqui para assistir o jogo do PSG. O Napoli empatou, inclusive, já na reta final mais da partida com o próprio Juan Jesus. E o gol da Inter foi um gol da Inter, mais uma vez, um passe do Bastoni pro Darmian, mais uma arma que a gente fala aqui muitas vezes que não é secreta. A Inter nem fez uma grande partida, mas ainda assim tinha conseguido fazer o seu gol, mas acaba tomando o empate. Vamos então talvez para mim seja neste vídeo aqui de
clareou e apagou da rodada. Eu tenho falado muito pouco da Juventus, porque normalmente é um apagou bastante grande, mas quero dar um destaque maior aqui, até porque não tenho falado tanto da Juventus nos vídeos aqui do canal. Depois, mesmo depois de tendo feito a cobertura tão de perto, mas obviamente eu abri o canal no início da temporada, aqui, setembro mais ou menos, a gente começou de fato muitos vídeos, e a Juventus, estando fora da Liga dos Campeões, acaba não me dando tantas oportunidades de falar sobre ela. A Juventus empatou com o Genoa em 0-0, tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos e é um time completamente apático, pobre de ideias e até mesmo desorganizado e assustado em campo. Todo mundo sabe aqui que não sou fã, neste momento, do trabalho do Allegri. Em campo, taticamente, trabalho de time mesmo, eu acho que o Allegri não faz um grande trabalho. A gente não vê uma Juventus, por exemplo, beleza, não joga bonito, mas é competitiva, não tem sido assim. É verdade que o Allegri conseguiu um bom início de temporada, mantendo ali na cola com a líder Internazionale, mas claramente nesse momento as poucas ferramentas que a Juventus tinha, e eu falei isso logo no início da temporada, que Inter e Juventus estavam brigando pelo título em termos de tabela, e eu falei, para mim a Inter tem muito mais ferramenta para vencer o título. A Juventus é competitiva, mas não tem ferramentas e uma hora vai parar de funcionar. Então é isso que está acontecendo, e acho muito grave que o Allegri não consiga, neste momento, não é um recorte de 3 jogos, é um recorte de 8 jogos, um recorte de um início de ano, que o Allegri não consiga motivar os jogadores, não consiga entrar na parte mental dos jogadores. Acho isso muito grave também. Junta as duas coisas, acho um cenário bastante caótico. Não é o primeiro ano de trabalho do Allegri depois desse retorno na Juventus, é o 3º ano de trabalho dele de retorno, e claramente ele mostra que, ainda que ele consiga em alguns momentos ser competitivo, ainda que eventualmente ele consiga manter a Juventus ali sofrendo poucos gols, em alguns jogos mais organizados e tal, é um time pobre de ideias, é um time desmotivado, é um time zumbi em campo. Então, para mim tá muito claro que é preciso ter uma mudança. Muita gente, inclusive, falando sobre o Allegri ser demitido agora. Ainda tem uma vantagem, tá? Sobre o 4º e 5º colocado. Nesse momento, inclusive, o campeonato italiano teria 5 vagas para Champions, tá? Nesse momento, seria Inter, Milan, Juventus, Bolonha e Roma. Sendo que a Atalanta tem um jogo a menos. O jogo, inclusive, com a Fiorentina no final de semana foi adiada por conta de um grave problema de saúde do diretor esportivo da Fiorentina. Então, uma Juventus que ainda tem uma vantagem, nesse momento tem 59 pontos, o Bolonha, 4º colocado, tem 54, a Roma tem 51. Então, beleza, tem uma folga de pontuação que eu entendo que a Juventus não vai perder, até porque o calendário da Juventus não é o pior, se a gente pegar os outros times que estão brigando por vaga na Champions, mas para mim é muito claro que o Allegri precisa sair no meio do ano. Eu estava, inclusive, assistindo um vídeo do Romeo Agreste. Para quem gosta especificamente de conteúdo da Juventus, é um jornalista italiano que, para mim, é o melhor setorista da Juventus que faz cobertura atualmente, Romeo Agreste. E ele falava sobre essa sensação que ele tem de que a Juventus está caminhando para esse momento de mudança no meio do ano, mas não agora. E, para mim, um técnico perfeito para pegar essa Juventus, para mim, seria o Thiago Motta, tá? A gente tem falado tanto dele e do quanto que ele pode ser desejado no meio do ano por alguns clubes, e quais clubes ele se encaixaria, para mim, na Juventus seria perfeito, tá? Pra gente ainda falar de Juventus, porque é bem interessante isso, e eu vou falar mal aqui um pouco do Allegri, não vou mentir. Antes da gente falar de Milan e PSG, se você tá aqui até agora, não esquece de deixar o like no vídeo, confere se você tá inscrito no canal. Esqueci de pedir antes, porque o pessoal esquece de deixar o like, super me ajuda por aqui.
E, enfim, fazendo conteúdos para vocês aqui de graça. Então, de graça também, deixa o like, que sim, me ajuda. Vamos lá, o Alegre, depois do jogo, foi questionado por um jornalista na Sky sobre o porquê da Juventus estar performando tão mal, assim, nos últimos jogos e tal. E aí o Alegre foi, enfim, bastante grosso, disse que ele não faz o trabalho de jornalista, ele não sabe fazer o trabalho de jornalista, e que o jornalista não sabe fazer o trabalho de um treinador. Então, meio que assim, olha, por que você está me perguntando isso? Você não sabe fazer o trabalho de treinador? Eu não sei fazer o trabalho de jornalista. Tem ali uma discussão, e aí o jornalista fala, né? Olha, mas eu não quero fazer o seu trabalho, eu estou justamente te perguntando por que a Juventus não está performando bem. E aí ele fala assim, você não está fazendo o meu trabalho, mas se você fizesse o seu trabalho de forma melhor, eu responderia a pergunta. Se você fizesse perguntas melhores, eu responderia. Enfim, um show de horrores, um show de grosseria. Beleza, ele estava nervoso, fim de jogo, mas assim, o Alegre muitas vezes não respeita que o jornalista está fazendo o seu trabalho, ele pode não responder a pergunta. Tem muitas entrevistas, inclusive, que ele não é obrigado a dar. Então, por exemplo, ele não era obrigado a dar entrevistas para mim, então, e ele não respeitava muitas vezes o outro lado. Então, achei desrespeitoso, achei grosseiro e achei sintomático de que é um técnico que já não tem mais o que oferecer à Juventus, e eu também não acho que a Juventus tem mais o que oferecer para ele, porque claramente ele não aguenta mais. Então, enfim, é um pouco disso aí, um show de horrores da Juventus e também do Alegre pós-jogo. E ainda saiu depois da entrevista, viu? Enfim, show de horrores. Rapidamente, não citei aqui, mas vou falar de Roma, a vitória da Roma para cima do Sassuolo, até porque nessa história de mudança de técnico, a Juventus precisa de uma mudança de técnico, o fator novo e tal, e tem muita gente na memória nesse momento, o fator novo, a fator mudança com o De Rossi na Roma, né? Mas eu acho que é um contexto completamente diferente e eu acho que existe algo mental na relação do De Rossi com o clube, com os jogadores, com a torcida, que nenhum outro jogador, a não ser que fosse, sei lá, o Del Piero se tornando técnico da Juventus, a gente poderia ter algo assim. Mas a gente tem, por exemplo, um outro exemplo recente também, que é do Mazzarri, que era um fato novo no Napoli e foi ainda pior do que a gente estava vendo antes. Então, o fato novo pelo fato novo não vale a pena. Você precisa entender qual é o contexto. E eu acho que o contexto, se for para usar o exemplo do De Rossi para a Juventus, eu acho que os contextos são completamente diferentes, tá? A Roma teve mais uma vitória sobre o De Rossi com um destaque grande, brilhou demais na rodada do Pellegrini. São 5 gols desde a chegada do De Rossi, ganhou um protagonismo ainda mais importante nesse time. É um time que arrisca muito mais, que acerta muito mais, porque tem muito mais confiança também. Então, repito, ainda que não seja nenhuma novidade tática, o De Rossi conseguiu fazer com que todo mundo em campo esteja mais concentrado, esteja mais ligado, esteja mais confiante. E isso, obviamente, tem um resultado numa equipe que não tem um elenco ruim, tem bons jogadores. É verdade que o Dybala agora tá lesionado, enfim, vai e volta, mas ele consegue tirar muito de jogadores que não são jogadores ruins, como o Mourinho dizia aí a todo mundo, né? Que era um elenco ruim, que ele não era Harry Potter para fazer mágica. Milan 3-1 Verona, gols de Theo Hernandes, Pulisic e Chuck Weze. O Milan faz muito bem, ainda que meio aos trancos e barrancos, de aproveitar o momento péssimo da Juventus. É a vice-líder do campeonato italiano, obviamente não dá para o título é da Internazionale, mas o Milan vai se consolidando para uma vaga na Liga dos Campeões de forma mais tranquila e também avançando na Europa League. Eu não comentei aqui o sorteio, mas é uma pena que tanto Milan quanto Atalanta e Roma, Milan e Roma se enfrentam e a Atalanta já enfrenta o Liverpool, acho que é isso, gente. Perdão se não for, ou é o Bayern.
Não, é o Liverpool, porque do outro lado é o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, acho que é isso. Se eu tiver errado, gente, perdão. Mas o que eu quero dizer é uma pena que elas necessariamente precisam enfrentar Liverpool ou Bayer Leverkusen para chegarem na final. Acho que é isso. Então, acho muito difícil. O título eu já achava difícil, mas a depender do caminho, achava que elas poderiam ter uma sorte um pouco melhor, mas Milan e Roma se enfrentando. Deixa eu pegar aqui, para eu parar de falar besteira da Europa League. E deixa eu ver se eu acho aqui. Tchim, tchim, tchim. Não saiam daí, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei. Ai, gente, não queria ficar falando errado. Aqui, agora, não, mentira, não achei. Bom, enfim, o que eu quero dizer é, não acho que temos título para Europa League, para o Milan. Eu já não achava antes, acho que Liverpool e Bayer Leverkusen são favoritos para título, mas enfim, podem avançar e ainda ter... Aqui, achei. Roma e Milan, se quem passar enfrenta o vencedor de Bayer Leverkusen e o West Ham, então para chegar na final vai precisar passar necessariamente, por exemplo, por um favorito, caso o Bayer Leverkusen vença o West Ham, e Atalanta e Liverpool já é time... o Liverpool já é o favorito para passar da Atalanta nas quartas de final, então acho difícil que a gente veja alguma italiana na final. Na semifinal, necessariamente, né? Teremos Milan e Roma em um dos lados da chave, mas a Atalanta já acha a situação mais complicada. Para fechar, agora sim, a gente vai falar rapidamente sobre a goleada do PSG para cima do Montpellier, 6-2, com hat-trick de Mbappé, show do francês. Ele, nos últimos jogos do campeonato nacional, tinha começado no banco, nos outros 2 anteriores foi substituído antes, vinha de 3 jogos, se eu não me engano, sem marcar, e aí marcou um hat-trick, chegando a 250 gols, inclusive, pelo PSG. Foi um PSG que viveu momentos diferentes na partida, fez 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Vitinha, inclusive, bom gol de chute de fora, com chute de fora da área, perdão. Aí depois o Mbappé, acho que é isso, faz 2-0, o Montpellier empata 2-2, e aí depois, no segundo tempo, o PSG constrói a goleada por 6-2, com mais um gol de Lee e outro de Nuno Mendes. Um gol do Mbappé, o gol do Vitinha e o gol do Lee, todos foram de fora da área. Importante, um PSG que arrisca mais, um PSG que encontra outras formas de marcar e não apenas com o Mbappé. Interessante. Luiz Henrique mais uma vez modificando bastante, além, obviamente, do destaque absurdo do Mbappé. Destaque aqui pro Lee e pro Vitinha. O Vitinha tem algumas partidas que ele faz partidas assim em alto nível. Repito, não é pra mim jogador, já falei isso aqui várias vezes, jogador pra ser titular de time que briga por Liga dos Campeões, mas se ele fizesse todos os jogos partidas assim, ok, aí sim poderia ser, mas não faz. E o Lee também, bom jogo do Lee, que tem sido alternado aí no esquema de rodízio do Luiz Henrique, e fez boa partida diante do Montpellier. A gente tem uma paradinha agora para a data FIFA, galera. Deixa o like no vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para esse momento um pouco mais parado do futebol europeu de clubes, podem deixar nos comentários. Aceito. Quinta-feira tem Tudo às Claras respondendo perguntas de vocês. Abro caixinha no Instagram na quarta-feira, na quinta-feira respondo. Então é isso, minha gente. Quase 20 minutos de vídeo por aqui. Obrigada pela companhia. Boa semana pra todo mundo. E antes de sair, deixa o like e confere se tá inscrito no canal. Tchau, gente.